E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Campo de Academy Podcast, o seu mergulho semanal no mundo do conhecimento e desenvolvimento profissional. Eu sou o Marcos e vou guiar você nessa jornada. E eu sou a Joyce, especialista em ajudar você a desvendar os mistérios da mente humana e a tomar decisões mais inteligentes. E hoje, Joyce, preparei um tema que me deixou de cabelo em pé. A gente se acha super racional, né? A gente toma decisões baseadas em lógica, experiência. Mas deixa eu te contar que existe um inimigo invisível sabotando nossos julgamentos o tempo todo. Marcos, a gente gosta de pensar que somos donos das nossas decisões, mas a verdade é que existe um ruído influenciando a gente, mais do que imaginamos. Ruído. Tipo, barulho. Não entendi. Calma! Não é bem um barulho que você escuta, mas uma variabilidade, uma inconsistência nas nossas decisões. Mesmo quando a situação é a mesma. Imagina 2 juízes dando sentenças completamente diferentes para o mesmo crime, ou 2 médicos avaliando o mesmo paciente, e chegando a diagnósticos diferentes. Isso é o ruído em ação. Caramba, agora você me deixou preocupado. Então quer dizer que mesmo profissionais experientes, com anos de estrada, podem ser vítimas desse ruído. Exatamente. E o pior é que muitas vezes esse ruído causa mais problemas do que o próprio viés, que é aquele erro direcionado que a gente já conhece. Mas qual a diferença entre ruído e viés? Me explica isso melhor, Joyce. Pense no viés como um erro sistemático, como se você estivesse mirando num alvo e sempre errasse para a direita, por exemplo. Já o ruído é aleatório, imprevisível. É como se você atirasse no alvo e os tiros se espalhassem para todos os lados, sem nenhum padrão. Entendi. É como se, além de mirar no alvo errado, a gente ainda estivesse com a mira bamba. Perfeito! E o mais assustador é que esse ruído está em todo lugar, desde decisões simples, como escolher um vinho no restaurante, até decisões complexas, que impactam a vida de outras pessoas, como no caso dos juízes que você mencionou. E como esse ruído se manifesta na prática? Tem tipos diferentes de ruído. Sim, podemos dividir o ruído em 3 categorias principais. Ruído de nível, ruído padrão e ruído de ocasião. Cada um deles age de uma forma diferente nos nossos julgamentos. Me explica cada um deles, Joyce. Começando pelo ruído de nível. O que seria isso? O ruído de nível se refere à tendência de alguns profissionais serem, consistentemente, mais rigorosos ou mais lenientes do que outros, mesmo quando avaliam a mesma situação. Por exemplo, um corretor de seguros que, por padrão, oferece preços mais altos do que a média dos seus colegas, apresenta um ruído de nível. Faz sentido. É como se cada um tivesse um ponto de partida diferente, né? E o ruído de padrão, como ele funciona? O ruído de padrão é mais específico. É como se cada pessoa tivesse um jeito particular de errar. Como um médico, que é excelente em diagnosticar doenças cardíacas, mas frequentemente erra em caso de doenças pulmonares. É um padrão individual de erros. Então, mesmo que a pessoa seja especialista, ela pode ter um ponto cego para certos tipos de um problema, né? E o ruído de ocasião, como ele age? O ruído de ocasião é o mais imprevisível de todos. Ele surge a partir de fatores momentâneos, como o humor, um nível de estresse, o cansaço. Até a temperatura do ambiente pode influenciar. Já percebeu como a gente tende a ser mais impulsivo quando está com fome? Verdade. Quem nunca foi no supermercado faminto e voltou com essa cola cheia de coisas? A gente nem ia usar. Acho que já entendi o conceito de ruído de ocasião, então. Mas me explica uma coisa, Joyce. Por que a gente ignora tanto esse ruído? Parece que é mais fácil falar de viés do que de ruído. O ruído é mais difícil de detectar, porque ele é imprevisível. Como um alvo que se move o tempo todo, o viés. Por ser consistente, é mais fácil de identificar e corrigir. Além disso, a gente tem a tendência a superestimar a consistência e a precisão dos nossos julgamentos. A gente gosta de pensar que somos racionais e objetivos, mas, na verdade, somos muito mais influenciados por esses fatores inconscientes do que imaginamos. Então, quer dizer, que mesmo quando achamos, estamos sendo super racionais, estamos de razoído, vai ter uma Exatamente. E as consequências disso podem ser sérias. Imagine o impacto de um diagnóstico médico errado no caso do ruído. Ou de uma decisão judicial injusta. Falando em decisões injustas, me lembrei de um estudo. O livro Ruído, aliás, é a base da nossa conversa de hoje. Os autores Daniel Kahneman, Olivier Sivony e Cass Sunstein descrevem um experimento com juízes que analisaram o mesmo caso. E as sentenças variaram de alguns anos de prisão a décadas. É assustador pensar que a liberdade de uma pessoa pode depender tanto do juiz que a julga, né? É realmente preocupante, Marcos. E esse estudo foi só a ponta do iceberg. Depois disso, várias pesquisas comprovaram a existência do ruído em diversas áreas, com consequências negativas. Saúde, finanças e por aí vai. Mas aí, Joyce, o que podemos fazer para reduzir esse ruído? Será que tem como se blindar totalmente contra ele? Infelizmente. Não tem como eliminar completamente o ruído, Marcos. Mas existem estratégias. Deixar reduzi-lo. E minimizar seus impactos. E bom, quais são essas estratégias? Uma delas é a tomada de decisão estruturada, que consiste em dividir decisões complexas em partes menores e mais fáceis de analisar.
quebrando o problema em partes menores. Fica mais fácil de analisar cada aspecto da decisão. Certo. Exatamente. Outra estratégia é buscar avaliações independentes, ou seja, ter mais de uma pessoa analisando o mesmo problema. Isso ajuda a diluir o impacto do líder individual. É como aquele ditado: duas cabeças pensam melhor que uma. E tem mais alguma estratégia além dessas? Sim. Uso de diretrizes e algoritmos também pode ser muito útil para reduzir o ruído, pois eles trazem objetividade para o processo de decisão. Mas e a intuição, Joyce? Ela não tem mais valor nenhum nesse mundo cheio de regras e algoritmos. A intuição ainda é importante, Marcos, mas ela precisa ser utilizada com cautela. A gente precisa ter consciência de que ela está sujeita ao ruído. É o viés. Então, o ideal é usar a intuição em conjunto, com outras ferramentas que tragam mais objetividade. Para as decisões, certo. Isso mesmo. É preciso encontrar um equilíbrio entre a intuição e a análise racional para tomar decisões mais justas e precisas. E você que nos acompanha, já tinha uma parada para pensar? O impacto do ruído nas suas decisões? Será que você está dando o devido peso a essa variável? Essa é uma pergunta importante para todos nós. E para te ajudar a refletir sobre isso, convidamos você a acessar nosso site, corporateacademy.org, onde você encontra mais conteúdo sobre esse e outros temas relevantes para o mundo corporativo. E não se esqueça de curtir e compartilhar esse episódio com seus amigos. Quanto mais gente consciente do problema do ruído, melhores serão nossas decisões. Esperamos que você tenha gostado desse mergulho inicial no mundo do ruído. No próximo bloco, vamos aprofundar nos mecanismos psicológicos que causam esse ruído todo. Fique ligado. E como prometido, agora a gente vai mergulhar a fundo na mente humana, Marcos, para entender como esse ruído todo se forma. Afinal, não é mágica, né? Com certeza. E eu adoro essa parte de desvendar os mistérios do nosso cérebro. O livro Ruído, que a gente está usando como base, se apoia bastante no trabalho do Daniel Kahneman, um psicólogo que ganhou o Nobel de Economia, sabia? Sim, o Kahneman é um dos pioneiros no estudo da economia comportamental e ele desvendou várias falhas no nosso processo de tomada de decisão que eles chamam de heurísticas e vieses. Heurísticas e vieses, que nomes complicados. Me explica de um jeito que até eu entenda, Joyce. As heurísticas são como atalhos mentais que a gente usa para tomar decisões mais rápido. Elas são úteis no dia a dia, mas às vezes nos levam a cometer erros sistemáticos que são os vieses. Então, em vez de analisar todas as informações, cuidadosamente a gente usa esses atalhos e acaba tomando decisões enviesadas. Exatamente. E o problema é que a gente nem percebe que está usando essas heurísticas, elas agem de forma inconsciente. Dá um exemplo prático disso, Joyce. Um exemplo clássico é o viés de ancoragem. Imagina que você está negociando o preço de um carro usado. O vendedor te joga um valor inicial bem alto. E mesmo que você saiba que o carro não vale tudo isso, aquele valor inicial acaba influenciando a sua percepção. Você fica ancorado naquele valor e tende a fazer uma contraproposta mais alta. Do que faria se o vendedor não tivesse te dado aquela âncora? Entendi. É como se aquele primeiro valor criasse uma referência, mesmo que seja uma referência errada. E esse viés de ancoragem contribui para o ruído nas nossas decisões. Com certeza, ele pode levar a decisões inconsistentes e imprevisíveis porque cada pessoa pode se ancorar em um valor diferente. E além desse viés de ancoragem, que outros atalhos mentais contribuem para o ruído? Temos a heurística da disponibilidade, por exemplo. A gente tende a superestimar a probabilidade de eventos que são mais fáceis de lembrar, que estão mais disponíveis na nossa mente. Por exemplo, se você acabou de ver uma notícia sobre um ataque de tubarão, você provavelmente vai superestimar a probabilidade de ser atacado por um tubarão, mesmo que esse risco seja estatisticamente muito baixo. Faz sentido a gente se deixar levar pelo medo e pela emoção. Exatamente. E essa heurística da disponibilidade também pode levar ao ruído. Se duas pessoas tiverem acesso a informações diferentes, elas podem acabar tomando decisões completamente diferentes, mesmo que estejam avaliando a mesma situação. E tem mais algum atalho mental que a gente precisa conhecer? Tem um efeito de enquadramento que mostra como a forma como a informação é apresentada no enquadramento pode influenciar a nossa decisão. Por exemplo, se te disserem que um tratamento médico tem 70% de chance de sucesso, você provavelmente vai se sentir mais confiante do que se te disserem que ele tem 30% de chance de falha, mesmo que a informação seja a mesma. Caramba, a gente é muito manipulável, né? Nem percebe que está sendo influenciado por esses detalhes. E esse efeito de enquadramento também causa ruído. Sem dúvida. Ele pode levar a julgamentos inconsistentes, porque o mesmo problema pode ser enquadrado de formas diferentes para pessoas diferentes, resultando em decisões diferentes. Nossa, Joyce, depois de te ouvir, começa a achar que a gente não é tão racional assim, né? Esses atalhos mentais estão sempre nos sabotando. E o pior é que a gente nem percebe. É verdade, Marcos. Mas a boa notícia é que ao tomarmos consciência desses atalhos mentais, a gente pode começar a se proteger do ruído. Mas como a gente faz isso na prática, tem algum antídoto para esses vieses? Existem algumas estratégias que a gente pode usar para minimizar o impacto desses vieses e do ruído nas nossas decisões. A primeira delas é o que a gente chama de desviesamento,
que consiste em reconhecer nossos próprios vieses e tentar corrigi-los. E como a gente faz isso? Tem um exercício de autoconhecimento que você recomenda. Uma técnica interessante é o questionamento sistemático. Antes de tomar uma decisão importante, pare e se pergunte: que informações eu estou usando para tomar essa decisão? De onde vieram essas informações? Elas são confiáveis? Eu estou sendo influenciado por algum viés? É como se a gente fizesse um checklist mental antes de tomar a decisão, né? Exatamente. E além desse questionamento individual, outra estratégia importante é buscar feedback de outras pessoas. Às vezes a gente está tão imerso no problema que não consegue enxergar os próprios vieses, né? O olhar de fora pode ajudar a identificar esses pontos cegos. Mas se a gente não tiver ninguém para nos dar feedback, o que a gente faz? Nesse caso, uma técnica útil é a pré-mortem. Pré-mortem. Parece coisa de filme de terror. Calma, Marcos, é só um nome. A técnica consiste em imaginar que a sua decisão deu errado e tentar identificar todas as possíveis causas do fracasso. Entendi. É como se a gente fizesse uma autópsia da decisão antes mesmo de tomá-la. Exatamente. Isso ajuda a antecipar os possíveis problemas e a tomar medidas para evitá-los. Gostei dessa técnica. Parece bem útil para evitar decisões precipitadas. E além dessas estratégias de desviesamento, que outras ferramentas a gente pode usar para reduzir o ruído nas decisões? Uma ferramenta muito poderosa é a decisão estruturada que a gente já mencionou antes. Ela consiste em dividir a decisão em etapas, definir critérios claros para cada etapa e usar um sistema de pontuação para avaliar as opções. Então, em vez de tomar a decisão de forma intuitiva, a gente cria um processo mais objetivo e estruturado, né? Exatamente. E essa estruturação ajuda a reduzir o impacto do ruído e dos vieses, porque a gente está seguindo um roteiro pré-definido. E essa técnica pode ser aplicada em qualquer tipo de decisão. Sim, desde decisões simples como escolher um restaurante para jantar até decisões complexas como contratar um novo funcionário. Me dá um exemplo de como a gente pode usar a decisão estruturada na prática. Imagina que você está contratando um novo vendedor para sua equipe. Você pode definir critérios específicos para a vaga, como experiência em vendas, habilidade de comunicação, proatividade, etc. Para cada critério, você define uma escala de pontuação, por exemplo, de 1 a 5. Então, em vez de simplesmente sentir qual candidato é o melhor, a gente avalia cada um deles de forma mais objetiva usando esses critérios de pontuações. Exatamente. E para garantir que a decisão seja ainda mais isenta de ruído, você pode convidar outras pessoas para avaliar os candidatos de forma independente. No final, você soma as notas de todos os avaliadores para cada critério e tem um ranking dos candidatos. Parece um sistema bem eficiente para evitar decisões baseadas em impressões ou em um único critério. Com certeza. Ele ajuda a reduzir o impacto do ruído e a garantir que a decisão final seja mais justa e alinhada com os objetivos da empresa. E você que nos acompanha, o que acha dessas técnicas para reduzir o ruído? Você já usa alguma delas nas suas decisões? Compartilhe suas experiências com a gente nos comentários. E se você quiser se aprofundar no tema, não deixe de conferir o livro Ruído, de Daniel Kahneman, Olivier Sibony e Cass Sunstein. Eles explicam em detalhes como o ruído afeta nossas decisões e como a gente pode combatê-lo. No próximo bloco, a gente vai explorar as consequências do ruído em diferentes áreas da vida e discutir algumas estratégias para construir um futuro com menos ruído e mais decisões conscientes. Fique ligado. Joyce, a gente já viu como esse ruído impacta as nossas decisões no dia a dia. Mas agora eu quero entender as consequências disso em larga escala. Imagina o impacto do ruído na justiça, na saúde e na política. É verdade, Marcos. Quando a gente leva essa discussão para o nível da sociedade, as consequências do ruído podem ser ainda mais preocupantes. Imagina, por exemplo, o sistema judicial. Se cada juiz toma decisões com um nível de ruído diferente, isso significa que a justiça não está sendo aplicada de forma igual para todos. A punição para um crime não deveria depender da sorte de qual juiz vai analisar o caso, né? A lei deveria ser aplicada de forma justa e imparcial. Com certeza. E na área da saúde, o ruído também é um problemão. Diagnósticos imprecisos, tratamentos inadequados, tudo isso pode ser consequência do ruído na avaliação dos profissionais de saúde. Esses erros podem ter consequências graves para os pacientes, né? É assustador pensar que a saúde de uma pessoa pode estar nas mãos de um profissional que, por causa do ruído, não está no seu melhor dia. Sem dúvida. E quando a gente fala de políticas públicas, o impacto do ruído pode ser ainda maior. Decisões tomadas com base em informações enviesadas, influenciadas por vieses e ruídos, podem prejudicar o desenvolvimento de um país inteiro. É como se a gente estivesse construindo um futuro em cima de areia movediça. A gente precisa de bases sólidas, de decisões racionais e eficientes para garantir um futuro próspero para todo mundo. Exatamente. A redução do ruído deveria ser uma prioridade em todas as esferas da sociedade, do individual ao coletivo.
A gente precisa promover a cultura da decisão consciente baseada em dados, em evidências e análises criteriosas. Mas é como a gente faz isso na prática? Como transformar essa cultura da decisão consciente em realidade? O primeiro passo é a educação. A gente precisa conscientizar as pessoas sobre esse problema do ruído, mostrar como ele afeta as nossas vidas e ensinar as ferramentas para combatê-lo. É como aquele ditado: conhecimento é poder. Quanto mais a gente entende sobre o ruído, mais preparados a gente está para enfrentá-lo. Exatamente. Além da educação, a gente precisa criar mecanismos que minimizem o impacto do ruído nas decisões. A gente já falou da decisão estruturada, mas existem outras ferramentas como protocolos de avaliação, sistemas de feedback, auditorias de decisão. É como se a gente estivesse criando um ecossistema anti-ruído, né? Com ferramentas e processos que nos ajudam a tomar decisões mais justas, precisas e eficientes. Exato, Marcos. E essa mudança precisa acontecer em todos os níveis. Desde a forma como a gente educa as nossas crianças até a maneira como os governos tomam decisões que afetam a vida de milhões de pessoas. É um desafio e tanto. Mas eu acredito que a gente pode construir um futuro com menos ruído e mais decisões conscientes. E você que nos acompanha nessa jornada, qual o seu papel nessa transformação? Que tal começar a aplicar as dicas que a gente deu hoje na sua vida? Questione as suas decisões, busque feedback, estruture seus processos de escolha. Cada passo que a gente dá nessa direção nos aproxima de um futuro mais justo e eficiente para todo mundo. E para se aprofundar ainda mais nesse tema, recomendamos a leitura do livro Ruído, dos autores Daniel Kahneman, Olivier Sibony e Cass Sunstein. Lá você encontra uma análise completa sobre o impacto do ruído nas nossas decisões e as estratégias para combatê-lo. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com seus amigos, familiares, colegas de trabalho. Quanto mais gente consciente do problema do ruído mais forte, vai ser um movimento para um futuro com decisões mais justas e eficazes. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado desse mergulho profundo no mundo do ruído. A gente fica por aqui, mas a conversa continua lá no nosso site corporateacademy.org. Acesse para ter acesso a mais conteúdos e materiais exclusivos sobre desenvolvimento profissional e tomada de decisão. Até a próxima!